Olá, meus amigos. Então, eu tinha ficado de passar esse último vídeo sobre síntese de algoritmos, fechando teoria de computação. E como eu prometi, isso aqui não vai ter avaliação, tá? Só vou passar um Google Forms para vocês assinarem a lista de chamada, tá? Então não vai ter exercício prático. E é um assunto pequenininho, foi até por isso que eu deixei para por último, tá? Síntese de algoritmo consiste na estratégia que vocês vão usar para resolver um problema que for colocado para vocês, tá? A estratégia mais fácil de compreender, que é quando você começa a aprender a programar, é a estratégia de algoritmos gulosos. Talvez vocês tenham passado pelo curso todo de ciência da computação apenas resolvendo problemas que foram passados lá em estrutura de dados, em sistemas operacionais, em seja lá o que for de matéria, todas elas tenham sido atacadas e resolvidas através de algoritmos gulosos. Mas existem ainda outras duas estratégias: a divisão e conquista e a programação dinâmica, tá? Então, não é coronavírus, não. Eu me afoguei mesmo aqui, fui tomar uma água e me afoguei. Vamos dar uma olhada sobre essas estratégias, tá? Divisão e conquista consiste em dividir o problema em problemas menor até que o problema seja pequeno o suficiente para ser solucionado individualmente. Vocês usaram a estratégia de divisão e conquista toda vez que vocês resolveram um problema com recursividade. Então, recursividade é a estratégia de divisão e conquista, certo? Muita gente tem dificuldade de compreender a lógica do programa quando ele é feito com recursividade. Por quê? Porque consiste no quê? Em você fazer uma função, e aquela função chamar a si mesmo passando parâmetros. Então, na hora que você está acompanhando a lógica de programação, chega lá e diz: ué, mas você está me chamando você mesmo aqui e pá. E eu não sei vocês, mas eu por muito tempo eu tive dificuldade quando eu via um programa recursivo, ou quando eu queria fazer uma solução recursiva, eu tinha dificuldade em entender como é que eu ia parar de chamar a própria function. Então, sei lá, por exemplo, eu vou fazer o quicksort. O pessoal gosta muito de fazer o quicksort recursivo, né? Então eu vou pegar, vou fazer o pivô, vou chamar o próprio função que posiciona os dois ponteirinhos lá, e ela vai lá, vai estabelecer o pivô, aí chama ela mesma. Quando que ela para de chamar ela mesma, né? Então eu comecei a me sentir mais à vontade programando recursivamente quando eu comecei a fazer o quê? Primeiro de tudo, na function, eu vou lá e escrevo o critério de parada. Então eu vou lá, function altera pivô. Tá, aí o próximo passo que eu faço depois de abrir as chaves lá é se lá o if pivô for igual a não sei o que exit. Tá, e aí ou return, depende da linguagem, né? Aí depois que eu fiz isso, daí eu começo, faço o else e lá eu faço o resto do código da função. Aí eu comecei a me achar fazendo programas recursivos, tá? Então, se vocês, alunos, têm dificuldade em usar a técnica de recursividade, porque vocês têm o mesmo problema que eu tive quando até eu não pensar nisso, simplesmente fazer desse jeito, vocês vão ver que a recursividade ajuda muito. Um exemplo clássico de recursividade é a torre de Hanoi, aquela torre em que você tem 3 pininhos. Vamos ver se eu acho aqui no...
tem coisa aqui que eu não quero fechar. Vamos colocar aqui Torre de Hanoi. Pin. Torre de Hanoi é esse joguinho aqui, ó, imagens, ó, que você tem que tirar os pinos daqui e colocar no outro, no último pino. Então vamos pegar uma foto melhor, essa aqui, ó. Então você tem que pegar esses pinos aqui e passar todos aqui esses bolachinhas aqui, passar tudo pro pino C, usando o pino B como auxiliar, sem nunca colocar uma bolachinha menor embaixo da maior. Tá? Então isso aqui você pode fazer um algoritmo, né, que faz um movimento, né, que você coloca para cá, depois coloca para cá, depois pega o C e coloca no B e tal. Você pode fazer o algoritmo que traça os movimentos, né, que te dá a lista de movimentos a ser feitos, e uma abordagem que é muito rápida de chegar na solução é a abordagem recursiva. E isso é uma curiosidade sobre o que eu quero explicar agora. Quase todos os algoritmos que eu vou falar assim, que é normal abordar desse jeito, uma pode abordar do outro, geralmente eles podem ser feitos de maneira gulosa também. Tá? Então eu posso fazer um programa tradicional de Torre de Hanoi com uma abordagem gulosa? Pode. Eu posso fazer um algoritmo Dijkstra com uma abordagem gulosa? Eu não saberia como fazer assim agora, mas acredito que pode. Tá? Então, assim, quando eu digo exemplo clássico, é assim, normalmente o pessoal faz recursivo. O Quicksort, normalmente o pessoal faz recursivo. Tem como fazer o Quicksort de maneira gulosa? Tem sim. Inclusive tem um vídeo que eu vi uns anos atrás de um rapazinho fazendo com uns copinhos na mesa, que ele explica de um jeito que, velho, é muito fácil de entender, e o jeito que ele explicou é um jeito guloso de resolver. Eu vou achar o vídeo, vou colocar no Classroom junto para vocês assistir como material complementar, tá? Mas vamos voltar. Então, recursividade, divisão e conquista, tá? Esses nomes, tá? Eles são importantes, como quase tudo nessa matéria, teoria de computação, é importante, porque quando você for publicar um artigo, quando você for defender a tua dissertação de mestrado, tua tese de doutorado num local acadêmico, as pessoas usam tanto a complexidade computacional quanto a ideia do NP completo, NP difícil, P e tal, quanto a ideia de você descrever o teu algoritmo formalmente como sendo uma solução de divisão e conquista, ou dinâmica, ou gulosa. Isso valoriza o artigo, isso as pessoas perguntam nas bancas, tá? Na minha banca de dissertação, de mestrado, eu não falei a complexidade computacional e eu não falei se o meu problema era NP difícil ou NP completo, e não falei qual foi dessas três abordagens que eu tive, né? Aí quando o meu professor passou para a banca da dissertação de mestrado, né? Eu fiz mestrado na PUC do Paraná. A professora que estava na banca, que foi a primeira pessoa que me perguntou exatamente essas três coisas. Ela perguntou: qual abordagem de síntese de algoritmo você usou nessa tua solução? Aí eu falei: olha, minha senhora, a senhora pode observar que o meu algoritmo tem uma solução de programação dinâmica. Aí ela falou: ok, qual é a complexidade computacional do teu algoritmo? Aí eu não lembro mais quanto que era, tá? Mas eu sabia, porque eu tinha calculado, porque eu ia publicar um artigo. Tá? Daí eu falei para ela também. Aí ela me perguntou se o meu programa era NP completo ou NP difícil. Aí eu respondi e ela disse que achava que não. Aí foi o momento polêmica da minha defesa, né? Mas então essas coisas que eu estou falando aqui, elas são coisas muito utilizadas para facilitar a aceitação de um artigo científico teu, ou para você defender uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado, certo?
Pois bem, então, recursividades vão continuar chamando recursividade, talvez, pro resto da vida, por seus amigos, mas se algum dia algum sabichão disser, então quer dizer que isso é uma abordagem de divisão e conquista, você pode responder sim. Se for levar em conta a síntese de algoritmo tradicional, é uma ideia de divisão e conquista, tá? Você não se perde nessas situações, né? Ok, vamos para a próxima abordagem. Programação dinâmica. A programação dinâmica, ela é uma programação recursiva, só que é numa situação onde eu não consigo programar sem o apoio de uma matriz, ou de uma tabela, ou de um banco de dados. Ou seja, eu vou fazer recursivamente, mas o resultado da minha função, que eu chamo recursivamente, ela tem que ser salva em algum lugar global para que outras iterações daquela tua function possam chamar aqueles valores, tá? O algoritmo mais famoso de programação dinâmica que existe é o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra, ele é um algoritmo que serve para você encontrar o menor caminho entre um ponto e outro de um grafo, de um roteamento, né? Então diz, olha, qual é o menor caminho para mim sair aqui do roteador de Videira e chegar no roteador de Belo Horizonte dentro da rede da Oi, tá? Aí se você por acaso estiver usando o SPF, ou estiver usando o ISIS, que é a versão EGP do SPF, ele vai fazer uso do algoritmo de Dijkstra e vai dizer, ó, o menor caminho é você sair daqui, ir a Chapecó, do roteador de Chapecó e ao roteador de Cascavel, roteador de Cascavel e ao roteador de Curitiba, do roteador de Curitiba você vai para o roteador de São Paulo você vai para o Belo Horizonte e chegou, tá? Então o algoritmo de Dijkstra é um exemplo de recursividade com a ajuda de uma tabela, porque o Dijkstra você vai fazendo recursivamente as iterações e você diz, olha, de Videira eu poderia ir por Fraiburgo ou poderia ir por Joaçaba, mas por enquanto por Joaçaba é o menor caminho. Aí você descobre que de Joaçaba a Chapecó você vai levar lá 50 nanosegundos, enquanto de Fraiburgo a Blumenau você vai levar 15. Daí ele vai lá e muda. Opa, o menor caminho não é mais por Joaçaba, o menor caminho agora é por Fraiburgo mesmo, volta para trás, volta lá na tabela, apaga Joaçaba, bota Fraiburgo, porque aí o próximo salto de Joaçaba é terrível e o próximo salto de Fraiburgo é maravilhoso, né? Então vamos fazer por aqui, né? Então essa é a programação dinâmica. É uma programação que eu uso recursividade, mas eu tenho uma tabela de apoio, ou uma matriz e memória RAM de apoio, ou um banco de dados de apoio, certo? Agora nós vamos para o algoritmo guloso, também conhecido como estratégia gulosa, gananciosa ou grid. Como é que será que fala grid? Vamos pegar aqui o Google Tradutor. Bin grid. Ah, droga, cliquei errado. Greedy. Então é a estratégia gulosa ou greedy, tá? É um algoritmo que nunca volta para trás em suas decisões. Então, como eu dei exemplo antes, por exemplo, que como funciona o SPF com o Dijkstra, que eu posso ir lá na tabela, corrigir, etc e tal, tá? Ou então uma situação recursiva onde eu chamo um monte de vezes a própria função, ela dela mesma, e quando eu dou return, eu vou retornando com os resultados, isso pode ir alterando o valor para trás, tá? A estratégia gulosa não, o meu algoritmo vai seguir
uma linha e ele não volta para trás, ele segue aquela linha sempre, certo? Então, ele é um algoritmo míope, ele toma decisões com base nas informações da iteração corrente, sem olhar as iterações futuras, tá? E as escolhas que ele faz de cada iteração são definitivas, porém, é claro que eu posso fazer uma nova iteração que altere aquele valor que tinha. Quase tudo que vocês fizeram até hoje foi usando algoritmos gulosos, tá? O Bubble Sort é um exemplo muito bom de como a estratégia gulosa funciona. Então, eu vou pegar aqui o Bubble Sort, eu fiz aqui um vetorzinho com 4 posições. Vocês devem ter feito o Bubble Sort, deve ser um dos exercícios assim que vocês veem o tempo todo. Deve ter visto lá em algoritmos, lá na primeira fase, aí talvez vocês tenham visto em estrutura de dados, talvez o professor já tenha passado reto, se for o mesmo professor, depois diz, já dei isso aqui em algoritmos, não vou mais abordar em estrutura de dados, senão o professor aborda, né? Então vamos lá, eu tenho aqui uma variável de apoio, uma variável que é o contador de posição, uma constante que é o valor final e uma variável de mudança. Então aqui o valor final é 3 porque é posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Muito bem. O que é que eu faço? Na variável posição eu pego o valor e salvo na variável de apoio. 29. Aí eu vejo a variável da posição mais 1 e vejo se ela é o mesmo, se o valor ele é menor que o valor da posição. E é menor, olha, o 8 é menor que o valor da posição. Se for menor, eu apago esse valor aqui, 8, gravo o valor que está aqui, e na posição que está à frente aqui, eu gravo o 29. Eu sei que é 29 porque eu uso a variável de apoio. Muito bem. Aí, em seguida, tá, eu, depois que fiz isso aqui, avanço 1 na posição. Muito bem. E eu salvo que teve uma mudança, aqui é um flagzinho. Variável mudança flag. Certo? Muito bem. Aí eu estou na posição 1, eu salvo o valor da variável da posição que eu estou na variável de apoio, salvei. Aí eu verifico se ele é maior, se ele é o valor seguinte é menor que esse aqui. E olha, 15 realmente é menor que 29. Então eu escrevo 15 aqui e 29 para cá, certo? E aí eu não mudo a flag no para 1, mas já está 1, então não tem problema. Avanço 1 na posição 2 e consulto de novo. A variável que está na posição aqui, ela é maior que a seguinte, ou menor, depende de como você fez o algoritmo, né? É maior. Então eu pego esse valor aqui, coloco para cá, pego a variável de apoio e coloco aqui. Pronto. Aí eu avanço na posição mais 1, 3. Quando a variável posição ficou igual à constante final, é sinal que eu acabei de percorrer o vetor. Aí eu verifico. A variável mudança está flagrada, ela está igual a 1? Tá. Então aqui eu volto para 0, tá? A variável posição eu volto para 0 e começo de novo o algoritmo. 8, grava aqui 8 na variável de apoio. 8 é maior que 15? Não. Então eu não faço nada, avanço 1 na variável posição. 1. 15, vamos anotar aqui, 15 na variável de apoio. É maior que 2? É. Então eu pego 2, salvo aqui, mudo aqui para 15 e mudo o flag aqui, que é sinal que teve mudança. E assim vai indo, até que eu chegue no momento em que eu percorri o vetor inteiro, e chegou no final, eu perguntei se houve mudança, olhei a flag e disse que foi 0, aí encerrou. Veja que é uma abordagem gulosa, eu nunca olho para trás, eu nunca
vou pegar e vou dizer, não, vou pegar o 8 e o 2, vou jogar numa function, vou pegar o 15 e o 29, vou jogar na outra, aí eu ordeno esses dois entre eles, aí depois eu pego e coloco as diversas bloquinhos de dois números na ordem, e aí eu só tenho que observar, eu só tenho que colocar eles enfileirados. Eu nunca faço isso, né? Eu nunca faço isso de fazer uma solução recursiva, né? Eu sempre vou uma por uma, nunca volto para trás. Essa é a abordagem gulosa, provavelmente como é que vocês fizeram árvore, pilha, fila, fizeram alô mundo, fizeram o que se faz na primeira fase lá, transformar grau centígrado em grau Celsius, grau Celsius, grau centígrado é a mesma coisa, graus Fahrenheit, né, que se faz Fahrenheit e Celsius, todas essas coisas que vocês fizeram ali, provavelmente muitas delas vocês fizeram de maneira gulosa, tá bem? Então era esse o último conteúdo, tá? E como eu disse, isso aqui vocês não aprenderam a programar recursivamente até a 8ª fase, não é agora na matéria de teoria de computação que vocês vão aprender, tá? Vocês não fizeram nenhum programa guloso na faculdade inteira, colaram tudo, vocês são um gênio da cola, vocês têm que achar emprego na CIA, tá? Então o que eu vou passar para vocês é só vou deixar um form ali no Classroom para vocês depois que assistirem o vídeo vão lá e botam o nome de vocês, que é só para mim marcar presença para vocês, tá? Então, assim encerra a disciplina. Se vocês tiverem dúvida, vocês têm lá os meus contatos, eu vou deixar no Classroom também. E a disciplina acabou, tá joia? Então, tudo de bom para vocês aí e tchauzinho.